Eu estava ali chorando, porque eu lido com mulheres e homens também, mas hoje nós estamos falando com as mulheres, o tempo todo feridos. Vocês não sabem a quantidade. Eu poderia dizer que 98% da igreja de Cristo está ferida na alma. Quando nós nascemos, nós estamos zerados. Basta nascermos para nos sermos marcadas e feridas. Seja dentro, ainda com o feto, rejeitadas. Seja ao nascer, quando o pai abandona, ou a mãe leva para um orfanato e fala, eu não quero. Ou seja, fruto de um estupro. Seja por nossas decisões, más decisões, consequências que temos que assumir dia a dia, que vem nos ferir. Coisas que a família nos fazem, ou a gente faz com os outros, e o remorso corrói por dentro. O tempo todo eu lido com pessoas doentes da alma. E isso não é porque ela é chorona, porque ela é melancólica, ou porque ela gosta que a gente passe a mão na cabeça. Não. Cada ser é um ser único. E cada um tem as suas feridas, seja pequena que for para o outro. Mas ela dói. E você que está aí, que tem ferida, sabe como que dói. E só quem tem essa empatia com o outro, e quem tem esse chamado de ajudar mulheres feridas na alma, sabe como isso dói na gente. Um teatro desse aqui, a gente sabe que isso não é só um teatro. Quantas carinhas eu vi de vocês aí chorando, porque está doendo aí dentro, porque tem feridas que vocês nunca falaram para ninguém. Só você e Deus e o seu travesseiro que sabe. É ou não é verdade? Palavras que escutam dentro de casa, desde a infância. Você é burra, você é gorda, você é magrela, você é feia. Os títulos que a sociedade nos impõe, a nós mesmos nos impomos. Eu sou burra, eu não sei nada, eu não sei falar, eu não posso fazer, o outro é inteligente, eu não sou. Situações, circunstâncias, falas que marcam a nossa alma, sabe? E nós aprendemos desde ontem aqui que nós temos uma identidade em Cristo. Nós temos uma identidade. Nós somos mulheres, remidas, lavadas no Cordeiro, somos filhas do Cordeiro, somos filhas de Deus, somos cidadãs do céu, temos a carteirinha do céu, temos o sangue de Deus em nós, somos criaturas amadas, não foi isso que nós aprendemos aqui? Mas essas feridas, essa alma, ela sufoca essa identidade. E na hora de viver a Bíblia, na hora de viver a palavra, a gente não consegue, porque somos almáticas. A alma grita, a dor geme em nós, você não pode, você não consegue. Quem é você? São os questionamentos que temos dentro da nossa alma. E não pense você que quem está aqui no altar não passou por isso, porque passa sim. Mas nós temos um pensamento, saber que quem pode nos tirar disso, quem pode curar as nossas feridas, quem pode nos desfazer de novo, é Jesus. Simone, mas eu sou uma pessoa convertida há anos. Eu me reconciliei com Cristo. Isso não era para curar as minhas feridas? Sim, Ele curou suas feridas espirituais. Porque quando veio o pecado nos separou de Deus, do relacionamento com Deus. Isso trouxe para nós um vazio espiritual. Na cruz de Cristo, Ele curou essa ferida espiritual. O que Ele fez? Nos religou a Deus, nos aproximou a Cristo. E hoje nós podemos entrar no santo, do santo, e adorar em intimidade. E o que nos impede disso então? Se nós podemos, se nós somos curados das nossas feridas, porque ainda não desfrutamos o melhor de Deus. Sempre cantamos, o melhor de Deus ainda está por vir. Ele já veio. Ele é Jesus. E a gente pode desfrutar dele hoje, agora, aqui. Deus não trouxe a gente aqui à toa. Cada rostinho aqui, olha, tem uma essência. Sabe, eu estava pensando essa noite. Na verdade, eu não consegui dormir. Eu falei assim, Deus, esse congresso não é meu não, é da Lu. Por que você não quer deixar eu dormir?
E Ele me fez desfrutar. Ele me fez desfrutar vocês pararam para pensar o que é essência? O nome do congresso, de volta ao jardim, é você extrair o mais puro de Deus. É deixar Ele exalar o perfume dele que cura as feridas, que sara a alma e que traz alegria. Nós precisamos dessa alegria. Sabe? E às vezes a gente tem assim, só eu tenho as feridas. Oh, que dó de mim. Coitada de mim. E aí a gente pensa assim, quantas vezes eu penso assim, ou outras pessoas que eu converso pensam assim, nossa, é porque eu. Quando a gente conversa com outras pessoas, elas falam a mesma coisa, a gente fala, não sou só eu, são várias pessoas que estão pensando assim, que estão feridas, e nós estamos dormindo sem cuidar dessas mulheres. Nós estamos dormindo na luz. Misericórdia, irmãos, nós estamos na luz, que é Cristo. Nós precisamos ter um relacionamento total com Ele. E o que tem nos feito nos distanciar dEle é deixar a nossa alma, as nossas feridas, gritar mais alto do que nós queremos mais Ele. Sabe? E essa tarde, eu queria trazer para vocês rapidamente aqui algumas mulheres, para você ver que quando a gente não sabe quem a gente é na nossa identidade, a gente deixa os rótulos, as marcas, as feridas falarem mais alto em nós do que de quem de fato nós somos em Cristo. Quer ver que vocês vão se identificar? Eva. O que passa na sua cabecinha quando vem Eva? Vou matar ela quando eu chegar no céu. É ou não é? Qual que ficou a marca de Eva? Primeira mulher marcada pelo pecado, pela influência negativa de exercer sobre o seu marido o pecado da desobediência a Deus. Vocês já pensaram que Eva poderia ser só não isso? E realmente deve ser que ela não era só isso? Mas o que nós vemos nas pessoas, em nós mesmos, sempre é o que é o ruim. Sempre a gente olha as marcas e as feridas, ao invés de olhar que ela foi criada por Deus. Segunda mulher, são 9. Sara. Quando eu falo isso para uma amiga minha, que eu não vou falar quem é, porque está aqui. Falei assim, Sara foi marcada também, foi ferida também. Eu tenho ódio de Sara, não fala de Sara para mim. Eu falei, olha, irmã, olha você aí, rotulando a Sarinha. Sara foi marcada pela esterilidade e incredulidade, pelo sonho de ser mãe tarde demais. Sabem a história? Ela não poderia gerar, tinha uma promessa, mas a incredulidade fez ela fazer um monte de coisa. E aí a irmãzinha tocou ali e falou, tem raiva de Sara, porque ela era maledicente, não sei o quê. O que mais, irmã? Falsa. Entreguei a irmã, mas hoje é cura. Nós temos Ana, uma outra mulher marcada pela esterilidade e pela humilhação. Por quê? Dividia seu marido com Penina, que a humilhava porque ela não conseguia gerar e dar fruto ao seu marido, que era um filho. Marcada pela esterilidade e humilhação de outra mulher. Nós temos Esther, uma menina imigrante que cresceu longe da sua terra natal e era órfã. A gente olha sempre o glamour da história, né? A gente nunca vê que tem outras mulheres na Bíblia que foram feridas, mas que Deus usou também, quando se perceberam feridas e deixaram Ele curar. Nós temos Noemi. A história de Noemi era uma mulher que tinha abundância, feliz, e por circunstância da vida, não foi nada nem ninguém, foi as circunstâncias da vida, que veio, levou o marido, foi morto, os filhos foi morto, ela ficou com as noras e com os netos, e pobre. Virou uma pessoa amarga de alma, porque era tanta dor, que vira amarga de alma. Outra mulher que nós temos, Tamar, marcada pela violência sexual, na Bíblia, pelo seu próprio irmão. Nós temos a mulher do fluxo de sangue,
que, além de ser uma dor física, né? Uma doença física, imagina como ela não sofreu na alma de não ser curada e ainda ser isolada e gastar tudo que tinha financeiramente para tentar se curar, mas ninguém dava solução aos seus problemas. Era uma pessoa isolada da sociedade, ferida e triste, mas não perdeu a esperança. A mulher samaritana, marcada pelos relacionamentos fracassados, frustrados. Quando ela encontrou com Jesus, Jesus falou com ela assim: você teve 5 homens. Está com um, mas nenhum deles é seu. É uma mulher que busca se satisfazer em relacionamentos, mas que é frustrada, porque não sabe aonde se encontrar em Deus primeiro e procura relacionamentos. E por último aqui, nessa lista, nós temos Marta, uma mulher marcada pelo perfeccionismo. Chata, né? Nossa, chata essa Marta, todo mundo sentado na sala, escutando aos pés de Jesus, e Marta lá, chata, arrumando casa. Eu tenho certeza que alguém fala aí: nossa, você é chata, você arruma demais. Eu tenho certeza. São mulheres que foram marcadas na Bíblia, mas que você começar a ler a história dessas mulheres, vocês vão ver que elas tiveram um encontro com Jesus. 3 delas tiveram encontro pessoal com Jesus. Vocês sabem quem foi? Marta, samaritana e a mulher, vocês conhecem, a mulher do fluxo de sangue. Tiveram encontro pessoal com Jesus. As outras tiveram encontro com o seu amor. E foram todas curadas. E marcaram a história, tanto que estão na Bíblia, que servem de exemplo para nós. Agora eu trago para nós aqui: qual é a marca que cada uma de nós carregamos? Eu sei que tem mulheres aqui no nosso meio que já foram curadas por Deus, não. E que as cicatrizes dela hoje é cura para outras pessoas. Mas existem ainda mulheres que precisam tocar um pouco mais nessa ferida. Porque colocaram panos para abafar, anos e anos, talvez se vestiram de capa de religiosidade, santidade. Mas Deus me usa? Como é que eu vou falar que eu sou ferida? Ou então usa o orgulho como capa. Eu não tenho ferida, mas é agressiva. Ou é aquela mulher que você não pode falar nada, que você tem que pisar em ovos para conversar com ela, porque tudo ela se fere, tudo ela chora, tudo machuca ela. Mulher é o termômetro do lar. E se esse termômetro está quebrado, como vamos edificar a nossa casa? Como vamos ser sábias no lar? Vocês entendem a responsabilidade de saber quem é você em Deus, a sua identidade? E a responsabilidade que você carrega, que eu sei que dói mexer em feridas. Às vezes abuso sexual que você teve quando criança. Quantas pessoas hoje a gente escuta falar, não é muito longe não, de que hoje não consegue se relacionar com homens porque foram abusadas. E foi guardando essas feridas, se converteram a Cristo, mas ainda foi ali guardando, e hoje o buraco ficou maior. Quantas mulheres não conseguem ter um relacionamento hoje com o seu marido por causa de uma figura paterna masculina que foi rejeitada por ele e hoje se sente rejeitada pelo seu marido? Ou não consegue se relacionar com Deus Pai porque não conhece o amor de um pai? Eu já presenciei, já ministrei várias mulheres que não conseguiam se relacionar com o Espírito Santo ou com o Pai, Deus, porque quando você falava, elas gritavam: Ele não, Pai não. Porque remete à figura desse vazio, desse amor que não teve. Vocês entendem que a cura ela é muito espiritual? Que a alma, ela, como o Espírito foi resgatado na cruz, quando nós falamos das feridas espirituais que nos religou a Cristo, a nossa alma também precisa ser curada, para que possamos exalar
bom perfume de Cristo. Possamos ser mulheres que curam, mulheres que saram, porque pessoas feridas ferem outras pessoas. E como é que a gente faz isso? Como é que faz? Eu tenho alma ferida, mas como eu faço? Primeira coisa é reconhecer aonde dói. Aonde dói. Tirar essas ataduras que foram colocadas aí há anos, que já estão até mal cheirosas. Deixar Deus curar de verdade. Sabe por quê? Porque quando não é curado, lá na frente ela te pega, depois ela te pega de novo, e vem os gatilhos e te pega. Você escuta uma novela, sei lá, seja o que for, da mesma forma que aconteceu com você, um filme que aconteceu com você, que aconteceu com um personagem, e você já começa a sentir aquilo tudo de novo. Por quê? Você não foi curada. Quantas pessoas que eu já acompanhei, que quando começa a acompanhar outras pessoas, e aí o problema é o mesmo. Lógico que com personagens diferentes, circunstâncias diferentes, mas o gatilho é o mesmo. E fala, eu não consigo atender essa pessoa mais. Por quê? Porque quando falou eu me identifiquei, porque a ferida não foi curada. E olha, é fácil, às vezes na verdade é difícil, a gente olhar para a palavra de Deus e falar, mas essas mulheres viveram em outro tempo. Essas mulheres aí, era diferente, tinha lá o sacerdote que vinha, tal, aquela coisa diferente. Não tem nada diferente. Como Deus permitiu as feridas na vida delas, para glorificar também na cura, Ele também permite a ferida hoje em nós para glorificar na cura. E existem mulheres, hoje, várias, que eu acompanho, e tem umas que eu acompanho há mais de 15 anos, e que hoje estão comigo. Sabe, irmãs, pode falar assim, foram curadas, então estão no nível de santidade mais alto? Não. Estão no nível de, cura mais alto? Não. Porque, o tempo todo, dia a dia, nós temos que reciclar os nossos lixos. Eu falei isso no curso de intercessão esses dias aqui. Eu falei assim, olha, nós precisamos entender que o tempo todo, dia a dia, nós temos lixos. Mas quando a gente chega em casa, a gente fala, olha, aquela irmã falou aquilo, vamos orar por ela. E ela falou, eu não sei como ela estava naquele dia. Ao invés de falar, olha, aquela irmã Lu me olhou de cara fechada, e ela vai vir amanhã, eu vou mandar mensagem para ela e vou falar que ela é chata, que ela é isso, que ela é aquilo. Lixos. Ao invés de eu reciclar os lixos, eu vou guardar. E quando chega lá na frente, aí já vira doenças psicossomáticas, aonde eu não entro, porque é a área das minhas amadas, várias psicólogas que eu já vi por aqui. Mas que também está muito ligado. Porque, como foi dito aqui hoje pela manhã, nos comparamos nas redes sociais. As redes sociais, o Instagram é uma pegadinha para a alma. Comprei meu celular hoje. Caiu o outro lá, nossa, aquela irmãzinha está com o celular melhor do que eu. Aí eu já me sinto complexo de inferioridade. Porque a irmã trabalha no lugar tal, e eu trabalho no outro, e a irmã viaja o ano todo, e aí começam as feridas. Eu sou inferior, Deus não se importa, e vai alimentando. Aí veio a irmã, quando foi falado aqui hoje também, na academia lá. A irmã, vou acompanhar ela aqui para ver se ela vai emagrecer mesmo naquela academia, ou se é fogo de palha. Irmãs, muda a sua mente. Renovai o nosso entendimento pela palavra de Deus. Nós somos sal da terra e luz deste mundo. Por que pensamos ainda como os outros lá de fora? Por que andamos ainda em condutas imorais, em falácias, em maledicências? Porque a nossa alma está gritando, ei, me vê. Porque a pessoa, quando ela é curada, ela não se importa se a outra vai olhar para ela e falar, e roupinha mais ou menos? Não se importa. Ela sabe qual é o propósito dela. Eu falo errado, não importa. Eu falo para a glória de Deus. Quando ela é curada, ela tem uma proteção do Espírito, ela sabe filtrar o que é dito a ela, os olhares que são olhados para ela. E quando ela não é curada, até um olhar torto toca na ferida. Sabe?
Nessa tarde nós vamos, se ainda tem ferida em você, nós vamos deixar o Espírito Santo curar. Não precisa ficar com vergonha, não. Ninguém vai constranger ninguém, não. A gente só quer ser irmã com você. Te ajudar, porque tem mulheres tão feridas que não conseguem orar. Tem mulheres feridas que não conseguem pedir socorro. E aí elas vão se afastando da igreja, vão se afastando do círculo. E a gente fala, lá a irmã está desviando. Mas a gente não foi lá perguntar, ei, você está precisando de alguma coisa? Mas é porque a irmã não tem condições nem de pedir socorro. E como eu disse para vocês, às vezes a gente pensa assim, os testemunhos são da Bíblia. Eu pedi licença para trazer 3 testemunhos aqui hoje. Mais do que a gente falar sobre cura, é falar do Deus que cura pessoas ainda hoje. Essas pessoas, eu queria convidar a Cíntia, a Márcia Cristina, que vocês já estão até cansadas de ver ela aqui na frente, mas agora ela está com o uniforme da intercessão. E eu não vi aí a Dani Lírio. Essas mulheres abençoadas, minhas irmãs queridas, eu tive a oportunidade de caminhar com elas em meio a dores. Algumas feridas foram curadas por outras pessoas também, mas eu tive o privilégio de acompanhá-las. E ainda estamos nesse processo aí, em algumas feridas. Mas eu até me emociono, porque quando a gente chega no curso da intercessão, elas são todas intercessoras da Igreja Batista em Cristo. Você viu como Deus usa aquela que é ferida para curar outras? Depois que Ele cura, Ele cicatriza, e a cicatriz sai cura. Você também pode um dia dar o teu testemunho aqui. E algumas sempre falam comigo, olha, mas eu ainda não consigo, ainda isso, ainda aquilo. Eu falei, vamos lá. Vamos lá. São mulheres que... A Dani é a que eu... Tem pouco tempo, né? Mas um pouquinho assim, já grande. Mas estamos juntos. Mas a Cíntia tem quase 20 anos. A Márcia tem uns 8 anos. E eu queria que elas contassem aqui o testemunho delas. Queria que vocês escutassem um pouquinho da história delas, para vocês verem que é possível você abrir o seu coração para Deus curar e Ele te usar depois nas suas feridas. Amém? Boa tarde, meninas. Eu de novo. Eu vou tentar falar sem chorar. As que me conhecem sabem que eu sou extremamente chorona. Mas primeiro eu queria ressaltar uma coisa que eu não sei se todas vocês puderam ver. No nosso teatro, houve aqui a quebra dos vasos, né? E ao final, quando a Simone começou a falar, se juntaram algumas mulheres aqui, limpando os cacos que estavam no chão. E nós somos essas mulheres para ajudar outras mulheres a juntar ali seus pedaços. Nós não podemos restaurar, mas o nosso Deus pode. Mas nós podemos ser... Nós podemos ser agente de cura na vida daquela mulher que está do nosso lado, na vida daquela mulher que está no nosso trabalho, na vida de um filho, na vida de um irmão, que sejamos vasos para ser agente de cura na vida de outras mulheres. Então vamos lá. Eu sou uma mulher de 40 e alguns anos, mãe de 3 filhas, casada, faço 20 anos de casada esse ano, e tenho uma irmã lá atrás. Quando nós começamos a caminhar juntas, ela falou comigo assim: um dia
eu vou ouvir você falar para muitas mulheres. E a sua história vai servir para curar outras mulheres. E hoje eu acredito que eu estou começando nesse caminho, sabe? Então, eu sou uma mulher, vou fazer 20 anos de casada, mas a minha história de vida é uma história difícil. Eu não conheci o meu pai, eu não tenho o nome dele no meu registro. Isso me trouxe marcas profundas, muitas marcas. E eu não entendia quais eram essas marcas. Só que um dia, eu, conversando com meu esposo, ele falou para mim assim, ele me perguntou, nossa, mas te faz falta não ter tido seu pai? Te faz falta o nome dele não estar no seu registro? E aí eu falei com ele assim, pode não parecer, mas faz. Existe um vazio que eu não sei explicar qual é. E a frase dele para mim trouxe cura. Ele falou para mim assim, e aí eu falei com ele, eu me sinto desprotegida. Eu até compartilhei isso com algumas das meninas. E aí ele falou comigo assim, então agora você não está mais desprotegida. Agora você tem o meu nome e eu protejo você. Então, o meu desejo é que cada uma de vocês temos histórias diferentes, histórias de vida diferentes, mas que o nosso Deus, Ele possa usar as pessoas certas, na hora certa, que nós sejamos curadas e que posteriormente nós sejamos vaso na hora certa para curar as pessoas que o Senhor colocará nos nossos caminhos. Amém? Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Vou me apresentar para poder contar um pouco da minha história. Meu nome é Daniele, como a Simone tinha falado. Tenho 34 anos. Dia 27 de março, agora eu faço 10 anos de casado, para a honra e glória do Senhor. Eu tenho um filho, um rapaz de 15 anos, que é do meu primeiro relacionamento. E quando a Simone me chamou, né? Eu falei assim, Simone, não sei falar para esse tanto de gente, não. Eu continuo achando isso, que tantão de gente, que vergonha que dá. Mas o Senhor começou a ministrar no meu coração. E eu queria falar sobre a minha história agora, o que eu tenho vivido agora, que é muito bonito, né? Hoje eu tenho 34 anos, casada há 10 anos, um filho, estou em processo de adoção para uma menina. É tudo muito lindo. E o Senhor falou comigo assim, lembra de onde eu te tirei. Lembra de onde você veio. Para você, né, mostrar a sua essência hoje, você precisa contar a sua história. E quando eu tinha 5 anos de idade, os meus pais se divorciaram. E a minha mãe, ela foi embora. E eu fui, então, criada pelo meu pai. E durante o processo da minha primeira infância, eu lembro de 3 visitas da minha mãe. Uma foi no aniversário e as outras 2 visitas foram aleatórias. E visitas mesmo, visita de ir ver 30 minutinhos e nunca mais ver ela. E eu lembro que eu sofri muito com essa perda da minha mãe. Eu lembro que eu chorava muito sentindo a falta dela. E eu lembro que todas as vezes que eu passava a noite chorando, que eu acordava gritando de noite, que sentindo a falta dela, o meu pai falava assim, para de ser burra, para de ser trouxa, sua mãe não te ama, ela te abandonou. E aquilo não fazia ser melhor ela ter me abandonado. Eu falei, mas por que eu fui abandonada? Por que ela não me ama? Por que ela me deixou? Né? E eu cresci a minha infância vendo meu pai se acabando no mundo das drogas, né? Sempre, e via mesmo, não era uma coisa que era escondida. Ele se acabando no mundo das drogas mesmo. Até os meus 12 anos de idade, eu havia passado por 2 abusos e 1 estupro. Aos 13 anos de idade,
Meu pai me colocou para fora de casa porque eu não estava dando certo com a minha madrasta. E era melhor para o relacionamento deles que eu fosse embora. E a sensação de abandono e de dor era muito grande. Eu lembro que eu ainda não conhecia o Senhor, mas eu orava ao Senhor e eu falava assim: Deus, para que você me fez nascer? Por que você não me mata? E nos meus 13 anos de idade eu tinha tentado meu primeiro suicídio. Eu saí pegando todos os remédios que tinha em casa porque era insuportável a minha dor de abandono da minha mãe, a rejeição que eu tinha da minha madrasta, tudo que eu tinha passado. E eu não tinha coragem de falar para ninguém sobre os abusos, sobre o estupro, porque eu tinha medo de apanhar, porque eu achava que eu estava errada, eu tinha feito alguma coisa errada. E eu cresci com todo esse sentimento tão ruim. E eu lembro que depois, quando eu tinha 14 anos, quando eu voltei para a casa do meu pai, e ele estava muito envolvido com situações muito complicadas em relação às drogas, ele foi fugido para uma cidade do interior, e lá eu comecei a congregar, né? Foi o meu primeiro contato com a palavra de Deus, meu primeiro contato com a igreja. Só que eu nem sabia de toda essa bagagem que eu tinha vivido, eu nem via a minha vida como uma bagagem, né? Na minha infância, eu passar por tudo isso, eu nem via o tanto de dor, o tanto de angústia, o tanto de tristeza, o tanto de coisa que eu tinha passado de uma vez só. Eu não entendia isso. E na minha cabeça eu tinha uma concepção que eu queria consertar. Eu queria uma família, eu queria ter uma estrutura, eu queria ter uma base. Na minha cabeça era isso. E eu abracei Jesus ali, eu batizei com meus 15 anos, e eu fiquei morando no interior com a minha avó na época. E aí eu tive o primeiro namorado e eu casei com 16 anos, porque eu queria consertar toda a minha vida. Eu ainda não entendia que era Jesus que fazia isso. E totalmente imatura, totalmente sem bagagem, né? Lógico que esse relacionamento não deu certo. Eu tenho fruto desse relacionamento, que é o Emanuel, e eu falo que o Emanuel, ele é Deus conosco, porque foi um instrumento de Deus na minha vida. Deus teve um propósito e tem um propósito na vida de Emanuel, na minha vida. E quando eu estava com 21 anos, eu passei uma decepção. Na verdade, todo o casamento foi uma conturbação muito grande. Foi um relacionamento abusivo, foi um relacionamento muito triste, um casamento muito triste. E aí, com 21 anos, eu passei uma decepção tão grande, e eu fiquei com raiva de Deus, burra eu, né? E eu fiquei com tanta raiva de Deus, eu falei assim: pronto, não tem Deus, não existe Deus. E Deus me permitiu, então, viver. Eu falo que a experiência foi uma experiência exatamente de 2 anos, contado 2 anos, que assim, Ele me mostrou quem Ele era na minha vida. E foi quando eu decidi sair do jardim. Eu decidi abandonar a minha essência. E aí eu me divorciei e eu saí da igreja nessa época, e eu passei durante 2 anos, os piores 2 anos da minha vida. Foi onde eu fiquei com vergonha de Deus. Eu não conseguia orar porque eu tinha vergonha de chamar Deus de Pai. E na verdade eu não sabia me achegar a Ele de volta. Na verdade eu não sabia de nada, eu não entendia nada do que eu tinha passado, do que estava passando, um relacionamento estruturado. E aí eu caí em um novo relacionamento, um namorado pior ainda, mais abusivo ainda. Apanhei, foi muito, não foi pouco. E hoje eu vejo tanto de livramento que Deus me deu. Eu me lembro de uma certa situação, uma vez, em que eu estava chegando de uma festa com essa pessoa, né, que eu estava me relacionando, e eu lembro que ele se levantava, mas furioso e transtornado, e eu sabia que ele estava ali possesso. E ele gritava assim: eu tenho ódio de você, eu quero te matar, eu quero te matar. E eu peguei e falei assim: então mata. Eu ainda falei: então mata. Ele falou assim: mas esse homem que fica com você, ele não deixa nem olhar para você, é muita luz. E naquele momento eu caí de joelho, que eu sabia que era o Senhor me guardando naquele momento. Era Deus que estava ali me protegendo em todo momento, porque eu tinha abandonado Ele, mas Ele nunca me abandonou. E por fim, quando eu saí dessa situação, eu estava dormindo, não tinha acontecido nenhum evento, nenhuma briga, nada. E eu estava dormindo, e eu tive um sonho, que foi como um sonho, como eu estou vendo vocês aqui agora, como eu estou conversando, respirando, e eu lembro dele como se fosse ontem.
E nesse sonho eu entrava na casa onde eu morava, a casa estava vazia, sabe? E eu sentia aquele medo, mas um medo de morte. Sentia muito medo, aquela sensação de morte. E Deus falava assim comigo: abre a porta e entra na sala. E eu pegava e abria a porta e entrava. Na hora que eu entrava tinha um caixão. E na hora que eu vi o caixão, né? E eu tenho medo de caixão. Mas, gente, uma coisa que eu não gosto é velório. Gente, eu fico vários dias sem dormir. É uma sensação ruim, eu não gosto. E no meu sonho eu ficava assim: eu não vou ver, não. E Deus, olha. Só que eu ficava com mais medo da voz dele me falando do que de fato ver. E então eu chegava e via. E quando eu olhava dentro do caixão, eu me via. E o Senhor falava comigo: se você não voltar hoje, amanhã esse é o seu destino. Eu, perna para quem te quero, eu entendi, foi uma vez só que o Senhor falou. E aí foi tão lindo o que Deus fez na minha vida, porque a única pessoa que eu conhecia naquele momento que tinha vida com Deus era a minha ex-sogra. E eu liguei para ela e falei: Peninha, o nome dela é Peninha, eu preciso de ajuda. Ela falou assim: eu sei, Deus falou comigo essa madrugada, estou indo te buscar. E ela me buscou. E ela falou comigo assim: olha, você agora é minha filha. Você só sai da minha casa quando Deus te der um marido. E eu falo: eu não quero mais marido, eu não quero mais casar, eu não quero mais nada. Mas Deus falou. Deus falou comigo: você vai sair da minha casa quando você estiver pronta para viver. E eu fiquei morando com ela durante 2 anos, até conhecer o meu esposo, a qual estou hoje. E eu falo que nossa relação é muito de Deus, porque ele me namorou, né? Nós noivamos comigo morando na casa da minha ex-sogra. Então, é uma loucura, porque Deus levanta pessoas que a gente não imagina para ajudar, mas ela era a única pessoa de Deus que eu conhecia. E ela me amou como filha, foi obediente à voz de Deus. E desse momento em diante, que eu voltei para os caminhos do Senhor, foi quando começou o processo de cura na minha vida verdadeiramente. O Senhor me deu uma palavra, quando eu voltei, Ele me deu o Salmo 37, versículo 5. Foi quando eu comecei a entender as coisas não eram feitas por mim. Está escrito assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu entendi que daquele dia em diante eu deveria confiar no Senhor. E eu não fazia outra coisa, gente. Eu voltei, foi tão intenso tudo que eu vivi, aquela visão que eu tive, que eu não queria sair mais do caminho do Senhor de jeito nenhum. Eu entrei para dentro do jardim, estou até hoje, não sai de jeito nenhum, ninguém me arranca de lá mais. E aí Deus começou a trabalhar no meu coração, porque meu coração fechou para relacionamentos. Meu coração fechou para tanta coisa, eu ainda tinha tanta coisa magoada, tinha minha mãe que eu não via há anos, tanta coisa. E Deus começou a restaurar a minha vida. Primeiro restaurou a minha vida com meu filho, porque nesse período de separação ele ficou morando com a avó dele, e aí restaurou. Aí Deus me deu o Abraão, que é a bênção de Deus na minha vida, e o Senhor então me deu um casamento muito abençoado. E quando eu casei com Abraão, eu fiquei assim: Deus, isso que é casamento? Eu não sabia disso, isso que é família? E Deus me ensinou então a ser esposa, me ensinou a ser mãe, começou a trabalhar em mim, em meu coração, a moldar o meu caráter, não com as coisas que eu vi, não com as coisas que eu aprendi, mas aquilo que Ele começou a me ensinar na palavra. E aí eu comecei a ser moldada pelo Senhor. Então, depois, quando eu estava com 26 anos, né, já tinha casado, já estava sendo estruturada, uma prima minha me achou pelo Facebook e me mandando a mensagem assim: você é a Dani, filha da Toninha? Aí eu comecei a tremer na hora que eu vi essa mensagem, porque Toninha era minha mãe. Aí eu: sou. Quem é você? Ela é Fabiana, eu sou sua prima, muitos anos que eu te procuro. E começou aquela mensagem e eu voltei a ter o contato com a minha mãe biológica. E quando eu comecei a ter o contato, eu ainda tinha resistência, porque eu ouvi que ela me abandonou, eu ouvi que ela me deixou. Então eu não consegui criar aquele vínculo assim de imediato de mãe e filha. E ela era debilitada, porque ela teve uma trombose, da trombose ela teve uma embolia pulmonar, ela tinha um problema de saúde muito sério. E há 2 anos atrás, né, quando estava no finalzinho da pandemia, ela veio a ter uma hemorragia. No que ela ficou internada, como ela já tinha tido embolia pulmonar, né, no que ela ficou internada, ela pegou Covid.
E a gente sabia, se ela pegasse Covid, ela não sobreviveria, porque ela já tinha os 2 pulmões muito comprometidos, ela já era um milagre ambulante, né? E Deus me permitiu, né? Deus me permitiu, nesse período em que ela adoeceu, os últimos 15 dias de vida dela, né? Eu já tinha convivência com ela, e eu fui para a casa dela, e ela me pediu perdão. E ela falou que ela não tinha sido capaz de perdoar o meu pai pelo que ele tinha feito, porque foi por traição. Ela não tinha sido capaz de perdoar meu pai, e a falta do perdão, o rancor que ela tinha no coração, impediu dela criar um relacionamento comigo. Porque ela olhava para mim e ela sentia a raiva que ela sentia nele. E Deus me proporcionou ali 15 dias maravilhosos, me permitiu ser filha, me permitiu ter mãe. E eu cuidei dela, eu alimentei, eu vesti, eu dei banho. E foi um processo de cura para mim enorme. Porque era tudo que eu queria dela a minha infância toda, mas Deus me curou fazendo isso por ela. Deus me sarou, não eu recebendo isso dela, mas eu dando isso a ela, né? E depois desse processo, né, ela faleceu com esses 15 dias, mas eu posso dizer uma coisa para vocês, foi a maior e melhor experiência de Deus na minha vida, porque se eu não tivesse tido esse reencontro com ela, se eu soubesse reencontrado com ela só depois que ela tivesse falecido, mas não, Deus foi tão maravilhoso, tão misericordioso, que me deu essa experiência de perdão. E o tanto que ela precisava, porque ela ficava assim, me perguntando, como que pode você cuidar de mim? Como que pode você me perdoar? Eu te abandonei, eu te deixei, e você está aqui, você me ama. Eu falei assim, mãe, eu te amo. Sabe? Então, assim, foi uma experiência muito linda, tanto para ela quanto para mim. E depois, né, desse processo que ela faleceu, foi quando aconteceu isso. Eu estava concluindo meus estudos, eu formei há pouco tempo, não formei na idade certa. Eu sou técnica de enfermagem, eu terminei o ensino médio com meus 32 anos, meu ensino técnico de enfermagem com 32 anos. E aconteceu de fazer assim tudo, né? Tipo assim, eu estudei uma área que eu pude proporcionar do meu conhecimento, o cuidado para ela também. Então, assim, eu tinha uma história que eu poderia ter virado qualquer coisa. Eu poderia ter desistido como eu desisti na minha adolescência, né? Eu poderia viver com raiva de Deus até hoje, né? Eu poderia simplesmente, né? Sei lá, poderia ter virado tantas outras coisas, tantas revoltas. Mas de 2 escolhas, eu escolhi a melhor, o Senhor. Ele me mostrou, eu tinha um caminho de morte e um caminho de vida. E eu escolhi o Senhor. Eu escolhi ser curada por Ele. Hoje, o meu relacionamento com meu pai foi restaurado. Eu consigo pedir bênção, eu consigo chamar Ele de pai. Passei muitos anos sem conversar com Ele, muitos anos com raiva de tudo que aconteceu. A minha madrasta chama ela de mãe. Reconheço que ela me criou. Reconheço que eles fizeram o melhor que eles puderam dentro da condição deles. Porque escolher o caminho do perdão. Porque a raiva, o rancor, só me atrapalharia a crescer. E a partir do momento que o Senhor me curou, o Senhor me proporcionou, né, essa transformação, trouxe para mim crescimento. Porque até então eu não conseguia terminar meus estudos, eu não conseguia levar um relacionamento à frente, eu não conseguia fazer nada. A partir do momento que o Senhor começou a transformar minha vida, a curar minha vida, foi quando eu consegui concluir os meus estudos, foi quando eu consegui restaurar o relacionamento com meu pai, foi quando eu consegui restaurar o relacionamento com a minha mãe, liberar perdão para minha mãe, e hoje ser a pessoa que eu sou hoje. Daniele, 34 anos, casada há 10 anos, um relacionamento maravilhoso com meu esposo, um filho adolescente abençoado e doida para conhecer minha filha. Isso só foi possível, né? Porque o Senhor me curou. Foi difícil o processo? Foi. Tive que fazer terapia para poder conseguir passar todo esse processo. Ainda há coisas na minha vida, né? Há situações ainda que eu preciso pedir ao Senhor para continuar trabalhando, continuar moldando, mas de uma coisa eu tenho certeza, que desse jardim eu não arredo o pé nunca mais. Boa tarde, irmãs.
São 300 mulheres, né? Vocês vão entender o porquê de assustar com o número de pessoas. Eu tenho 2 testemunhos para contar. Eu tinha aproximadamente 19 anos, quando eu conheci o meu marido, o Carlos. E nós começamos a namorar e eu comecei a ter alguns problemas no meu relacionamento que eu não queria mais. Eu já conhecia Jesus e eu era uma nova criatura e eu queria viver uma nova vida. E a nova vida incluía esperar o casamento. E a gente estava escorregando ali no início do namoro, a gente não estava conseguindo manter um relacionamento completamente santo. E aquilo me doía muito, me incomodava muito. E eu procurei uma pessoa na época, uma pastora. E eu falei com ela, olha, estou namorando, sou nova criatura, eu acabei de batizar, estou firme, quero servir ao Senhor, quero viver para Deus. Mas não estou conseguindo, me ajuda. E chorando, em lágrimas. Ela me fez algumas perguntas na época. Eu cheguei reclamando e queria viver uma vida com Deus, porque eu não estava conseguindo manter o meu namoro santo. Saí da sala com uma plaquinha escrita assim na minha cara. Orgulhosa. Porque eu sou adotada. Desde meus 2 meses de vida. E embora eu nunca tenha externado, que nem a Dani, né? Por que eu sou o Senhor? Por que eu fui abandonada? Lá dentro, no meu inconsciente, eu tinha problemas com Deus Pai. E o Senhor, Ele queria me curar antes de que eu entrasse de verdade no meu relacionamento com o Carlos, porque Ele sabia que se eu levasse essa ferida interna e inconsciente para o meu casamento, eu ia refletir a falta do pai e da mãe, né? O abandono, a rejeição no Carlos, e não ia dar bom. Então, Ele usou essa oportunidade para me curar. E quando ela falou comigo essa questão de ser orgulhosa, ela falou assim, me pediu para contar um pouquinho da minha história, de como que eu fui adotada, a minha mãe biológica, vou usar biológica aí de criação, mas na minha casa a gente não tem esse termo, é mãe, é irmão, não tem diferença. Eu falei, né, olha, ela me bateu na porta, falou assim, fica com a Cíntia, eu vou ali. Ali aonde? Ali em Brasília. E já volto, daqui uns dias. E a minha mãe de criação falou assim, você vai me dar a guarda dela. Deixa ela aqui, mas me deixa a guarda. E assim ela fez. Eu nunca mais vi a minha mãe biológica. E quando eu falei isso para ela, ela me perguntou se eu tinha vontade de conhecer ela. Eu falei assim, não sei, eu acho que sim, eu acho que não. Quem sabe quando eu estiver casada, com a minha casa, para poder ajudar ela. Talvez, né? Aí veio a plaquinha, orgulhosa. Porque eu queria mostrar para ela que eu não precisei dela. Eu queria mostrar para ela que eu me dei bem na vida, que ela não me fez falta. E, de certa forma, emocionalmente, realmente, ela não fez essa falta. Porque eu tive uma mãe que cuidou de mim. Eu tive irmãos, eu tive uma família que me acolheu. Mas o Senhor sabia que lá no fundo, eu tinha, sabe, aquela sensação de ter sido abandonada, rejeitada. Por quê? Por que ela não ficou comigo? Por que ela não cuidou de mim? Eu sabia que eu tinha mais 3 irmãos. Por que ficou com eles e não ficou comigo? Da minha família de criação, eu sou a caçula. Da minha família biológica, eu sou a mais velha. Eu tenho 3 irmãos, Karine, Camila e Wesley. Eu não conheço eles. Eu tenho uma foto muito antiga deles. E quando o processo da cura realmente aconteceu, né, eu tive essas conversas aí com a pastora e Deus foi tratando o meu coração. Um belo dia, a gente estava organizando para ir no encontro com Deus na nossa igreja. E tem um momento muito lindo lá, que no encontro, eu não sei se existe ainda, é chamado de Peniel. E a irmã pregou, lembro até hoje da pregação dela, ela contou um testemunho também que mexe muito com a gente. Eu já estava derramada no chão, e em volta tinha uma poça de lágrimas, assim, de tanto que a gente chora nesse lugar. E as irmãs falaram assim, agora você que está aqui, vai vir aqui na frente, vai falar o nome da pessoa que você quer liberar perdão, e vai perdoar essa pessoa. Aí eu fui tremendo, chorando,
e falei: Fátima, eu te perdoo. E ali o Senhor me curou do abandono, da rejeição, porque a cura, ela nada mais é do que o perdão. É a gente perdoar quem nos feriu, quem nos magoou, quem nos machucou, quem nos humilhou, quem nos apunhalou pelas costas, não importa. A cura, ela é um perdão. E a partir daquele dia, continuei orando sobre isso com o Senhor, para que Ele continuasse, colocando o desejo no meu coração de conhecê-la. Hoje eu tenho muita vontade de conhecer a minha mãe biológica. Eu não tive ainda a oportunidade, mas enquanto a Dani falou, dos 15 dias que ela teve com a mãe dela, o Senhor falou comigo que eu vou conhecer a minha mãe. Eu não sei quando ainda, quando isso vai acontecer, mas Ele falou que esse dia vai chegar. E amém, que esse dia chegue na hora certa. Ele já me curou de todas as minhas dores, de todas as minhas feridas, e um dia eu vou ver a minha outra família. E o outro testemunho tem um pouquinho mais de... só voltando um pouquinho no primeiro testemunho. Eu não tinha um bom relacionamento com o Espírito Santo nessa época. Eu orava muito ao Senhor na época. A gente tinha muito aquele entendimento de ter o segundo batismo, de ser batizado pelas águas, depois ser batizado pelo Espírito Santo. Eu queria muito. A gente subia no monte, a gente fazia oração todo dia na igreja, e o Senhor, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo, e não conseguia. Foi onde as escorregadas no meu namoro começou. Porque eu buscava isso do Senhor, mas tinha ali uma barreira. A barreira era essa, sabe? De não conseguir relacionar com Deus e Espírito Santo. Porque faltava algo aqui, faltava essa cura, faltava ser preenchido pelo Senhor essa parte. E depois de todo esse processo, contando, parece rápido e parece que foi fácil. Não foi dolorido, eu chorei muito. Durou um tempo, eu consegui receber, sabe, do Senhor os dons dEle. E hoje uso para a glória do nome do Senhor, servindo a nossa igreja. E o outro testemunho tem um pouquinho mais de um ano. Quando eu falei aqui no início, são 300 mulheres, é porque se fosse um pouco mais de um ano atrás, podia ser 5 mulheres que eu não ia vir. Eu não subiria nesse palco. Eu não falaria nem aqui na parte de baixo. Um pouco mais de um ano atrás, a gente direciona a sexta-feira de oração aqui na igreja. E tem ali a irmã Eliane, que é quem está na frente desse trabalho. A gente vem ajudar ela, tem a Sabatini também, que direciona. E a irmã entrou de licença médica. E elas falaram assim: agora é a sua vez. E a gente estava conversando ali de tarde, e chegou uma analogia muito legal, que elas falaram assim: nós estamos tudo no mesmo barco. Aí eu falei assim: mas eu nunca quis pegar no remo. Só que eu não tive escolha. A irmã estava saindo de licença médica. O remo foi passado sem que eu quisesse. E eu chegava aqui na sexta-feira, e olhava para a Dani e falava nada. Não falava nada. A Dani já sabia, eu nunca conversei com ela dessas questões. Eu conseguia fazer uma oração de 1 minuto e olha lá. Só que isso me incomodava muito, isso me entristecia muito, porque toda vez que eu recebia um convite, vai lá, Cíntia, ora lá. Não. Quando o convite chegava, a resposta era sempre não. Vai lá, Cíntia, olha, está precisando de fulano, ciclano para orar. Não. Não, mas você tem que ir? Não, mas eu não vou. Eu gosto de ficar nos bastidores. Era algo assim que era fora do meu controle. E eu orando: Senhor, por que está acontecendo isso? Por que eu não consigo ir? Eu sou uma intercessora desde 19 anos de idade, não tenho nenhuma condição. Eu não querer ir falar de algo que eu sei, eu não querer ir orar. Deus é orar. E eu não consegui, eu travo, não sai 5 minutos de oração, não sai 1 minuto de oração, você sai gaguejando, sai tremendo, na mão pingando de tanto suor. E orando, e o Senhor começou a me dar sonhos. Começou a falar através de sonhos comigo, e eu fui buscar ajuda. Procurei o pastor Ailton, que é daqui da nossa igreja, ele é psicanalista. E eu falei: pastor, me ajuda a colocar uns parafusos aqui no lugar, que o negócio não está legal. Está acontecendo isso e aquilo, que não sei o quê, não sei o quê. Quem é daqui da igreja sabe? E quando eu estou com esse uniforme, que é o uniforme da nossa, da intercessão, eu gosto de ficar nesse cantinho aqui, e eu sempre ficava assim, ó, de costas.
orava aqui, ó, a mão, adorava, tudo era assim. Eu comentei isso com ele, não sei por que a nossa conversa chegou nesse assunto. Ele sabe, Deus sabe, ele também como um profissional, né? Ele sabe aonde chegar para resolver a questão. Eu falei assim, não sei, eu gosto de ficar virada de costas para a igreja, porque eu não vejo ninguém. E sei lá, ele, pois é, você não vê ninguém, mas também ninguém te vê, por quê? Você pode deixar as pessoas te ver. Fazia parte do processo de cura já do Senhor na minha vida. De deixar as pessoas me verem, mas não ver a Cíntia, mas o propósito dela, o propósito do Senhor através da minha vida. Quero orar, interceder. E eu fiquei, sabe, remoendo aquilo ali. E eu falei, amém, agora toda escala eu vou ficar virada para frente da igreja. E é difícil demais fazer ali, virada olhando, não encarando, mas, sabe, de frente para vocês, ainda é difícil. Mas eu tenho feito isso todo dia e voltando na sexta-feira, eu chegava aqui, orava 1 minuto tremendo, suando, gaguejando. A Dani, maravilhosa, me acolheu muito bem. Eu, sem falar nada, a Dani me entendi. O Senhor usou muito ela para me ajudar aqui, sabe, todo dia, toda sexta-feira. E o tempo foi passando. E outra sexta-feira eu já orava na metade. Eu fazia abertura e também fazia uma oração no meio, né? 1h30, no metadezinha ali, eu também fazia uma oração. Eu falava, amém, Deus, eu consegui. Mas ainda muito incomodada com, com o fato de não conseguir ir. Recebi o convite, olha, vai ter um trabalho em tal lugar. Ô, Cíntia, vai lá. Não vou não. Eu só ia quando chegava para mim e falava assim, aqui, é você. Aí não tinha jeito. Eu ia tremendo, gaguejando, mas ia. Mas se tivesse a oportunidade de dizer não, era sempre não. Um dia de manhã, em casa orando, fazendo meu devocional em lágrimas, chorando muito, falando, Deus, eu não aguento mais, isso está doendo, e sabe, paralisa o meu ministério, eu não posso ficar estagnada, eu tenho que caminhar, eu tenho que continuar. O que eu vou fazer na igreja se eu não estou orando? O meu propósito é orar. Eu vou e não oro, então me tira, né? Na hora, o Senhor me trouxe uma frase na mente, e o choro parou, instantaneamente. E absolutamente tudo fez sentido. Ele me trouxe a seguinte frase na memória. Cala a boca, Cíntia. Na hora que isso veio na minha mente, eu lembrei das inúmeras vezes na minha infância em que eu ouvi as pessoas falando comigo, cala a boca, Cíntia. Porque eu falo muito, gente, eu sou comunicativa. Aonde eu chego, se tem 10 pessoas e eu conheço uma, só eu converso com aquela uma e faço amizade com as outras 9 de forma instantânea. Então, falar muito de uma criança incomodava os adultos. Eu ouvi muito cala a boca, Cíntia, algo lá na minha infância, que eu devia ter uns 9, 10 anos. Refletiu na minha vida adulta, eu tenho 34 anos. E não conseguia colocar a minha voz para fora, expor a minha opinião, falar o que eu tenho para falar, porque eu tinha medo. Eu achava que as pessoas não queriam me ouvir, que o que eu tinha para falar não era importante, não tinha valor, então eu travava. A minha oração é feia. Para que eu vou orar se fulano ora melhor? A oração do fulano é tão linda. Olha lá, para que eu vou? Fulano já está lá. E de noite, no mesmo dia, eu entendi tudo naquele momento. Falei, amém, Deus. Aí mandei mensagem para a Simone, ela, como minha líder, ela acompanhou todo esse processo. Mandei mensagem para ela, contei para o pastor Ailton. Deus falou isso, Deus falou aquilo, vamos orar, porque agora eu sei. Eu vou começar a declarar que eu consigo. E que essas palavras não têm mais nenhum poder sobre mim. Estava no meu inconsciente. Deus, na sua infinita misericórdia, trouxe no meu consciente para que eu tivesse ciência daquilo que eu precisava me libertar e prosseguir. Vim de noite na sexta-feira. O irmão estava aqui na frente dando uma breve palavra. E ele falou de Davi, falou que Davi estava chegando, né, numa batalha, e ele tinha que ir lá enfrentar Golias. E ele era pequeno, e a armadura dele era muito pesada. Pesava em torno de 5 quilos. E ele falou assim que Davi tirou a armadura para enfrentar o gigante dele, para ganhar movimento. A armadura não ia deixar ele se movimentar. E ali o Senhor começou a falar comigo, larga. Larga aquilo que está te segurando. Larga aquilo que está te prendendo. Larga aquilo que não te deixa prosseguir. Essa noite eu quero que você largue. Deixa aqui. Deixa aqui.
E houve ali, sabe, mais um processo de cura. O Senhor tirou mais um pouquinho do medo, sabe, de falar da minha voz. Hoje eu consigo chegar aqui ainda assim, lógico, mas hoje eu creio que eu tenho aquele medo natural. Todo mundo tem, né, de quando vai falar para muitas pessoas, ou para um grupo pequeno. Mas eu consigo, quando hoje a Eliane fala assim, eu vou chegar atrasada. Eu amei. Eu estou lá. Sabe, eu vou. Não tem mais tanto receio. Tem o temor de Deus. Mas não é igual antes. Antes o medo me travava. Hoje ele não me trava mais. E quando nós fizemos uma reunião para falar, aí falaram assim, olha, Cíntia, seu nome foi citado para você contar o seu testemunho do cala a boca. Eu estava rouca na segunda-feira, sem voz. Eu trouxe minha garrafinha, porque eu estou tomando muita água. Eu estava completamente sem voz. E eu, na hora, eu não tive nem oportunidade de falar assim, quem sabe, vou falar. Não, na hora Deus falou comigo, você vai. E eu vou fechar esse ciclo. Então, estar aqui em cima também é um testemunho. A minha oração é para que, se você também tem um ciclo para fechar, que essa tarde você entregue ao Senhor, para que Ele trabalhe no seu coração. Amém? Vocês viram que curou mesmo, né? Quem não falava, agora fala. Os testemunhos, eles só afirmam aquilo que Deus pode fazer. E eu queria só dizer uma coisa, Lu, eu fiquei só na introdução. Não tem tempo para falar sobre José. Mas outra oportunidade nós falamos, né? Porque nós precisamos orar. Porque para a cura ocorrer em nós, primeiro a gente precisa se identificar e falar, olha, eu sei que dói aqui, eu vou abrir isso para Deus e deixar Deus fazer. Porque não adianta nada a gente falar e vocês não falar, não quero, não vou me abrir. Então, depende muito da pessoa. Então, a primeira coisa é você se permitir, você deixar Deus te curar. Seja no seu lugar ou seja pedindo uma irmã ajuda para orar por você, seja como for. O primeiro passo é pedir ajuda, é se identificar, é falar, eu quero e eu preciso romper nessa área da minha vida. Chega de ficar parado. Chega de não deixar Deus me usar por causa das minhas feridas. O segundo passo é o perdão. A cura interior com Deus não tem nenhuma técnica, não tem nenhuma dinâmica, não tem nada. É a palavra, a presença e o perdão. Como perdão? Perdoar aquele que feriu. É difícil. Mas é uma decisão, assim como o amor é uma decisão, a cura interior ela é uma decisão de perdoar, soltar. E quando você prende aquele que te abusou, quando você prende aquele que te traiu, quando você prende aquele que fez algo contra você, você não consegue caminhar. Jesus na cruz perdoou os nossos pecados e também disse, perdoais aos outros, como eu vos perdoei. Mesmo nos ferindo, porque nós ferimos Ele naquela cruz. Mas Ele nos perdoou e não falou, te perdoo mais. Ele sempre disse, te perdoo. Isso somos filhas, identidade de Cristo. O nosso ato, a nossa decisão é olhar para aquilo que nos fere e dar nome àquilo. Fulano, como a Cíntia disse, Fátima, eu te perdoo. Fulano, eu te perdoo. Circunstância, situação, eu te perdoo. Ou às vezes perdoar a nós mesmos. Tem mulheres que não se perdoam por ter abortado e carregam esse fardo. Tem mulheres que não se perdoam por ter ferido outras pessoas. Tem que se perdoar. E eu queria nesse momento convidar você, nós vamos orar nesse momento. E a palavra de Deus em Mateus 11, 28 diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Queria pedir às irmãs para fechar os olhos. Nós vamos estar orando, e à medida que nós formos orando, não se apressem em sair da presença de Deus, irmãs. Nós temos aqui ainda um congresso acontecendo até o final da noite. Fica seu tempo aí com Deus, se você quiser sentar, se ajoelhar, ou ficar de pé. Mas dedique esse momento de oração agora a levar o Senhor, levar sua mente ao Senhor, aonde dói. Ou você conhece talvez alguém da sua família que tem feridas na alma. Intercede por ele nesse momento. Queria convidar vocês, à medida que nós formos orando, e se você sentir vontade de vir aqui à frente, para ser abraçado por um de nós, intercessores, as meninas voluntárias também, que estão da equipe, da organização. Você que quer sentir um abraço do Pai, talvez, através de uma irmã. Você que não consegue orar de tanta dor na alma. Não consegue abrir sua boca, porque não sabe nem como começar. À medida que nós formos orando, eu te convido a vir aqui. Você vai ser acolhida, você vai ser amado. Vamos orar por vocês. Fica à vontade, mas não se disperse. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós louvamos o Seu nome, porque o Senhor é sempre bom conosco. Pai, que às vezes nos achamos, Pai, a rosinha mais feinha do jardim. Às vezes nos achamos, Senhor, a excluída de todas as mulheres, porque na nossa infância fomos rejeitadas. Houve tentativa de aborto. E sabemos que somos frutos de talvez um relacionamento que não era para ser, de um abandono paterno, ou de um abandono de uma mãe. Mas nós sabemos que o Senhor é o Pai que escolheu cada um de nós, desde o ventre. E nós sabemos que também às vezes que fomos crescendo, quando criança, algumas palavras nós fomos escutando. Crescemos escutando algumas palavras que naquele tempo parecia ser normal. Mas hoje colhemos o reflexo de uma dor na alma. Talvez na escola, talvez na casa, na família, Senhor, tantas situações, circunstâncias. Talvez ninguém sabe que quando criança sofremos abusos, talvez de gente de dentro de casa, irmão, pai, padrasto. E ninguém sabe essa dor que carregamos às vezes dentro do nosso peito, que rasga a alma. E que é vergonhoso falar porque eu sou crente. Ô Espírito Santo, mas nessa tarde aqui, nós queremos beber da Tua essência que é pura, que é doce, que cura. Toma os nossos corações, Espírito Santo, porque aonde nós não podemos ir, o Senhor pode. Aonde nós não podemos tocar, o Senhor pode. As feridas mais escondidas da nossa alma, por trás de uma religiosidade, por trás de uma capa de santidade, por causa de um orgulho, por causa de um complexo de inferioridade, ali o Senhor está e ali o Senhor conhece. Só que o Senhor não permite que fiquemos assim, porque o Senhor sabe quem nós somos no Senhor. E o Senhor nos trouxe aqui para isso. Para voltarmos ao jardim de intimidade com o Senhor, aonde, Pai, nós podemos entrar no Santo dos Santos e abraçar o nosso Pai. O nosso Paizinho que nos coloca no colo em tempos de escuridão e fala, calma, a tempestade vai passar. Pai, nós te agradecemos pela Tua paternidade aqui. Quantas pessoas se sentem rejeitadas por causa, Senhor, que foram abandonadas pelo Pai. Sem, Senhor, referência de figura materna, paterna. Sem referência, Senhor, de como é
ter um marido, porque, Senhor, foi agredida fisicamente, foi agredida, Senhor, verbalmente, e tudo isso foi gerando em nós traumas. Traumas de achar a menor de todas. Ou às vezes, no nosso inconsciente, nós achamos até que merecemos. Ah, mas eu mereço mesmo. Eu não valho nada. Eu não sou nada. Eu nem tenho voz bonita. Eu nem tenho roupa bonita. Ninguém me olha como eu queria. Eu aceito essa migalha de amor, porque eu não sei o que é amar. Então, para mim, está tudo bem. Talvez no nosso interior, Pai, nós falamos isso todos os dias no nosso inconsciente. Ai, nesse lugarzinho aqui está bom para mim, porque eu não sei sair daqui, porque eu sou burra, porque me disseram a vida toda que eu sou burra. Mas isso é mentira, Pai. Isso é mentira, Pai. Nós sabemos que nós somos do Senhor. E nós pedimos, Espírito Santo, venha tocar as nossas feridas nessa tarde. Toca com o Teu Espírito Santo, com a unção da cura sobre nós. Tira aí essas ataduras, esses panos que foram colocados durante esses anos todos, que escondemos e hoje está cheirando mal. Mas nós não podemos mais guardar isso. Nós queremos ser livres disso. Nós queremos, Senhor, ser agentes de cura em vida de outras mulheres. Nós precisamos viver a essência do amor de Cristo de uma forma total. Sem reservas, sem medos, sem culpa, sem traumas. Toma, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos. Irmãs, vocês que querem, pode vir. Receber o abraço do Senhor através das irmãs. Fica à vontade. Fica à vontade, irmãs. Você está na casa do seu papai. É o papai. Ele ama você como filha amada. Talvez você nunca teve um amor de um pai. Mas nessa tarde você vai conhecer o amor de um pai que é todos os pais. Supera o amor de todos os pais. É o seu papai. Talvez você questione. Por que, pai, o Senhor me abandonou? Por que o Senhor não falou nunca que me amava? Mas Deus está te falando nessa tarde aqui, eu sou o seu pai. E eu te amo. E eu nunca te abandonei. E a prova disso é que você está aqui hoje. Para ser envolvida no meu amor, na minha paternidade, na minha identidade. Sair daqui impregnado da minha essência. Derrame nele. Se derrame no Senhor, se deleite dele. Se deleite dele, ele tem muito para a gente nessa tarde. Não precisa ficar com vergonha essa maquiagem sair, borrar. Nós estamos entre irmãs. Não deixa a capa da espiritualidade. Não deixa a capa da religiosidade. Tirar de você um momento de desfrutar do Senhor. Tantas mulheres que aqui estão, que têm um chamado de Deus, mas estão travadas por causa de traumas. Meu Deus. Quantas mulheres que já eram para estar mais longe, elas sabem disso, mas elas sempre falam não por medo. Porque sempre vem alguns gatilhos na mente que impede ela de correr aquilo que ela precisa correr na vida. Oh, Pai, cura os complexos de inferioridade. Sempre eu cresci ouvindo, meu primo é melhor, minha prima é melhor, a vizinha é melhor, a filha da vizinha é melhor, meu amigo de escola é melhor, e hoje eu não sei me posicionar. Quantas mulheres pensam assim? Hoje eu acho que a outra é melhor, então ela pode fazer. Hoje eu acho que ela faz melhor, então deixa ela fazer. Quantos traumas, quantas dores.
E quanta falta de um abraço. Quanta falta de um abraço. Senhor. Oh, Jesus. Você que está aí no seu banco, intercede por essas mulheres, se você já é curada. Intercede por elas, porque se você já experimentou a cura do Senhor na sua vida, peça que elas experimentem também no Senhor, porque a melhor coisa que existe é você ser curada, para curar outras mulheres, para ser agente de cura na vida de outras mulheres. É você ter uma cicatriz que transborda o amor de Deus, transborda a cura de Deus, o perdão de Deus. Nós precisamos da tua alegria, Senhor. Nós precisamos da alegria do Senhor, da paz do Senhor. Quantas mulheres amargas, que não têm prazer em viver, não têm prazer em si. Oh, Deus. Prazer em levantar da cama e fazer um café para o marido, para o filho, porque se sente amarga por dentro, morta, com um vazio imenso na alma. Jesus quer te dar nessa tarde a alegria de servir o seu lar novamente. Restaura casamentos, Senhor. Restaura casamentos, Deus. Restaura, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, fica à vontade no nosso meio. Fala aos nossos corações. A dor de traição. A dor de um abandono. Restaura em nós. Não deixe que essas feridas venham gritar mais que a nossa identidade no Senhor, de quem nós somos em Cristo. Porque a palavra fala que tudo se fez novo. Nos acolhe, Senhor, nessa tarde. Nos coloca no teu colo, Paizinho. Nos coloca no teu colo. Colo de amor. Colo de aconchego, de perdão, de doçura. Oh, Espírito Santo, cura as feridas conscientes e inconscientes do nosso. Ai, Jesus, quantas mulheres aqui ainda não sabem porque são rejeitadas, se sentem rejeitadas, mas é porque, às vezes, no ventre elas foram rejeitadas. Mas cura isso. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Isso, deita no colo do Pai. Deixa Ele ministrar no seu coração, moça. O amor que Ele tem por você. Sabe essa paz que você está sentindo aí? É que Ele tem para você. Ai. Carinho. Ai. A doçura do teu Espírito Santo. O Senhor, Ele age como Ele quer. Ele age na tempestade, Ele age no silêncio. Ele age na chuva forte, Ele age na brisa. Ele é Deus. Oh, aleluia. A Ti toda a honra, toda a glória, toda a majestade, Pai. É tão bom estar na Tua presença. Quando o Senhor está em casa, todas as dores são curadas, todas as lágrimas são secadas, toda a falta de amor é suprida e nós Te louvamos, Abba. Nós Te louvamos porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Tu és nosso Pai. Senhor, ainda que os homens não nos amaram, o Senhor nos ama. Ainda, Senhor, que possamos ser abandonadas por todas as pessoas, o Senhor nos acolhe.
E nessa tarde, Pai, eu quero te pedir, Senhor, sobre cada irmã que aqui se encontra. Senhor, eu não sei a necessidade delas, mas o Senhor sabe. Pai, ela pode achar que ela veio aqui porque ela quis, mas não foi o querer dela, foi o Teu Espírito Santo que a trouxe aqui. Pai, aquela que está com dificuldade de estar na Tua presença, aquela que tem sentido, Senhor, como uma terra seca, eu te peço nessa tarde que chova, Senhor, sobre o coração, sobre a mente dela, que haja, Senhor, um tempo diferente, Senhor, que haja restauração do Senhor. Pai, aquela que se encontra, Senhor, confusa na mente, que nesta tarde, Senhor, o Senhor venha ordenar todos os pensamentos dela, que ela possa descansar no Teu braço de amor. Senhor, aquela que tem uma amargura no coração e não se sente amada, que essa tarde ela possa tocar nas Tuas vestes, Senhor, e sentir o Teu amor. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Pai, eu não conheço a história dessas mulheres, eu não sei, Senhor, como foi a infância e a adolescência, eu não sei como é hoje, Senhor, mas Tu sabes, porque cada uma delas o Senhor já conhecia no ventre da mãe delas, e cada uma delas, Senhor, o Senhor sempre teve um propósito, sempre teve um projeto. Mas eu quero te pedir, Senhor, nesta tarde, aquela que se encontra com dificuldade de caminhar, aquela que tem dificuldade de estar na Tua presença em oração, que algo sobrenatural venha sobre ela nesta tarde. Pai, que ela não saia daqui como ela entrou, que ela possa sair daqui com a certeza que ela é filha do Deus vivo, aquele que comanda todas as coisas, aquele que é o de hoje, o ontem e o amanhã, aquele que sabe de tudo que nós pensamos, que nos conhece no nosso levantar, no nosso deitar, que vela pelos nossos sonos. Pai, nós sabemos que temos vivido dias difíceis, dias de angústia e tribulação, mas quem temeremos se o Senhor é o nosso general de guerra? A quem temeremos se o Senhor é aquele que nos levanta e nos fortalece? Pai, que seja um tempo novo sobre cada mulher aqui representada, sobre cada família aqui representada. Senhor, se há nesse lar, Senhor, necessidade de libertação, eu te peço nessa tarde, quebra os grilhões, Senhor, os grilhões que têm amarrado, os grilhões da depressão, os grilhões dos vícios, Senhor, toda forma de enfermidade que caia por terra no nome de Jesus. Que cada mulher aqui, Senhor, possa levantar a mão nesta tarde e falar: eu sou filha do Deus vivo, aquele que guarda, aquele que é meu general de guerra, aquele que está comigo em todo o tempo, e eu posso todas as coisas porque o Senhor me sustenta. Eu posso parar no hospital e, assim como a irmã falou, fazer a obra no hospital. Eu posso ministrar numa ambulância porque o Senhor me usa com o Teu Espírito, com o Teu poder. Então eu te peço nessa tarde, Senhor, que haja um derramamento do Teu Espírito sobre a vida de cada mulher aqui, que ela saia cheia, Senhor, da Tua presença. Senhor, nós sabemos que quando aceitamos o Senhor como Salvador, o Teu Espírito mora em nós, mas nós calamos o Teu Espírito, Senhor, nós calamos o Teu Espírito, porque nos deixamos levar para as coisas dessa terra. Mas nessa tarde nós te pedimos, Senhor, aviva em nós a Tua obra, que sejamos rios de águas vivas, que da nossa boca flua águas vivas, águas que matam a sede da nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos maridos. Senhor, onde estivermos, nos usa com poder e com graça, porque o Senhor é conosco. Nos ajuda, Santo Espírito, pega na nossa mão nesta tarde, nos ergue, nos leva para lugares mais altos, porque os projetos do Senhor são maiores do que aqueles que possamos entender. Ah, Senhor, cada vida aqui nesta tarde tem propósito, e eu te peço, Senhor, comece a falar com as Tuas servas aqui, porque o Senhor as trouxe aqui para ter um encontro diferente com o Senhor nessa tarde. Que chova, Senhor, rios de águas vivas e vá matando a sede das Tuas filhas. Senhor, que haja liberdade, mover do Teu Espírito onde elas estiverem. Pai, eu te peço, se ainda puder te pedir, nos fortalece como mulheres que servem o Senhor. Que sejamos, Senhor, fonte de vida para o mundo. Onde estivermos, Senhor, que a nossa boca venha falar do Senhor. Que não tenhamos medo, Senhor, de falar quem Tu és. Que não tenhamos medo de falar o Deus que servimos, porque o Senhor é o Deus de amor.
aquele que deu teu único filho para que tivéssemos vida, vida em abundância. Então eu te peço nessa tarde, derrama a vida do Senhor sobre cada uma delas. Pai, eu não conheço essas mulheres e eu te peço, Senhor, se tiver alguma mulher aqui enferma nesta tarde, que ela possa tocar nas tuas vestes, e das tuas vestes sair poder, e das tuas vestes sair cura, Senhor, para que teu nome seja glorificado sobre a vida dela. Pai, eu te peço sobre aquela que sofre de depressão, Pai, quantas mulheres martirizadas em cárceres da depressão, mas eu sei que o Senhor cura, porque o Senhor já me curou. Então eu te peço, Senhor, que nessa tarde venha curar as minhas irmãs, que sofrem de depressão, que sofrem de tristeza profunda. Quantas delas, Senhor, ficam trancadas, não querem sair de casa, muitas vezes não querem se relacionar, não tem força para ir na tua casa, mas eu te peço, Pai, pela tua infinita misericórdia, que hoje o dia seja diferente, que hoje ela possa encontrar os médicos dos médicos, que é o Senhor Jesus, aquele que com um toque, que uma palavra libera poder, libera cura, libera graça neste lugar. Ah, Senhor, nós te amamos não pelas curas do Senhor, mas te amamos por quem tu és, te amamos pelo sangue do Senhor, que foi vertido na cruz do Calvário, para que eu e as minhas irmãs pudéssemos estar aqui hoje, dando glória ao Senhor, pois santo, santo é o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Oh, louvado seja o Senhor. Renova, Senhor, as forças daquela que se encontra cansada, da anciã, Senhor, que não tem força mais nos ossos, mas em Isaías fala que o Senhor renova aquele que se encontra cansado, que o Senhor tira a fadiga daquele que se encontra abatido. Então eu te peço, Senhor, restaure as forças das minhas irmãs, em nome de Jesus. Senhor, se porventura tiver uma delas que tem uma doença, Senhor, incurável, que nessa tarde o Senhor, que é o médico dos médicos, toque nela e tudo se faça novo. Que, Senhor, que venha tocar da mente, do corpo e do espírito, Senhor. Que todas as enfermidades, Senhor, que muitas vezes são desenganadas pelos médicos, que o Senhor, que é o médico dos médicos, possa tocar na minha irmã nessa tarde e curá-la, em nome de Jesus. Amém? Irmãs, eu sempre gosto de falar que quando o pai está na casa, a ordem. Quando o pai está na casa, a cura. Quando o pai está na casa, há amor. E é a tarde em que o pai esteve aqui, está aqui, estará aqui. E ele marcou um encontro com você. Você não veio aqui porque você queria contemplar o evento das mulheres. Não, você veio aqui porque o teu pai te trouxe aqui. E ele te trouxe aqui para te restaurar. Ele te trouxe aqui para curar. Ele te trouxe aqui para libertar. Ele te trouxe aqui para fortalecer. Por cada um de nós, nós somos uma bomba do Evangelho. Nós temos a capacidade de transformar o ambiente que estamos, não só na nossa casa, mas no nosso trabalho, na rua, em qualquer lugar. Porque você é filha do Deus vivo. O Espírito Santo que mora em você, ele habita em você. E ele está o tempo todo ministrando em você. Amém? Glória a Deus! Aleluia! A Dani Sabatini vai orar agora, um pedido da Lu, para as mulheres, né, as professoras que cuidam das crianças, as psicólogas. Ela tem uma lista aqui na cabeça dela que já foi pedido aqui. Mas antes disso, eu queria falar algo para encerrar a minha parte aqui. Eu já acho que eu já até passei um pouquinho do horário. Saia daqui com a certeza do que você recebeu. E se num momento da sua vida, no meio do caminho, você parou o seu chamado, a unção que Deus te deu, por algum motivo, alguma palavra, alguma circunstância, saia daqui sabendo que o Senhor restaurou isso. Tem mulheres aqui com chamados lindos que estão parados por causa de orgulho e por causa de feridas. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Deus abençoe, irmãs. Amém. Irmãs, eu gostaria que você se colocasse de pé. É um momento de intercessão. Nós vamos estar intercedendo pelas nossas
Quem é educador aqui, psicóloga, todas as pessoas que trabalham com crianças, do departamento infantil, se sinta à vontade para vir aqui na frente, nós queremos interceder por você. E você que está aí, vamos interceder, porque essas pessoas, elas são formadoras dos seus filhos, elas fazem parte do crescimento dos filhos, né, dessa próxima geração. Então nós precisamos de interceder para que elas e eles sejam capacitadas de lidar com os desafios que nós enfrentamos nesse novo século. Então feche seus olhos, essas que estão aqui, por favor, né, erga suas mãos sobre a vida delas, para a gente orar. Senhor, nós agradecemos, Pai, por cada educadora, Senhor, por cada psicóloga, Senhor, por cada, Senhor, pessoa que lidar, Senhor, com criança, Pai. Nós pedimos, Senhor, pelo departamento infantil, Senhor. Pai, são crianças, Senhor, que estão conhecendo a Tua palavra, Senhor. Deus, são crianças em fase de formação, Pai. Deus, e a proteção do Senhor, Pai, sobre a vida delas fazem total diferença, Senhor. Pai, nós pedimos no nome de Jesus Cristo, Senhor, fortaleça cada uma, Pai. Deus, dê ela sabedoria, Senhor. Dê paciência, Senhor, porque muitos são os desafios, Pai. Deus, para educar, muitos são os desafios, Senhor. Deus, para estar ali, Senhor, lidando com as crianças, Pai. Deus, eu oro que no nome de Jesus Cristo, elas não venham se sentir fracas, elas não venham se sentir desanimadas, Senhor, mas eu oro, Pai, pelo renovar do Senhor sobre a vida delas, Senhor. Deus, Pai, eu oro, Senhor, por aquelas, Senhor, que pensam em desistir, que ela possa se sentir fortalecida nessa noite pelo Senhor, Pai, nessa tarde pelo Senhor, Pai, que ela possa se sentir, Senhor, renovada pelo Senhor, Pai, porque não é ela que faz, é o Teu Espírito através da vida dela, Pai. Deus, nós pedimos no nome de Jesus Cristo, Senhor, dê discernimento, dê sabedoria, Senhor, que o Senhor coloque, Senhor, nos lábios de cada uma, Senhor, nos projetos, Pai. Deus, o departamento infantil dessa igreja, Senhor, Deus, estruturas, Senhor, baseadas na Tua palavra, Senhor, que nada venha fugir, Senhor, da Tua palavra, mas que tudo venha ser de acordo com a Tua vontade, Pai. Deus, nós pedimos também, Senhor, Deus, que o Senhor proteja elas, seja com a família delas, Senhor. Eu não sei o desafio que elas enfrentam, Pai, Deus, mas eu oro para que no nome de Jesus Cristo o Senhor possa as fortalecer, o Senhor possa ser com elas, Pai. Deus, as ensine enquanto elas ensinam, Senhor. O Senhor é o nosso melhor educador, o Senhor é o nosso melhor psicólogo, Pai. Então, diante, Senhor, dos desafios que elas enfrentam, Senhor, que elas possam buscar do alto, desse rio de águas vivas que flui, Senhor, Deus, para que o Senhor lhes dê sabedoria, Pai, para que elas possam, Senhor, estar ali, cuidando, Senhor, dos Teus pequeninos, porque eles são importantes, Senhor, eles são a próxima geração, e nós sabemos, Senhor, que o Senhor levanta, Senhor, essas mulheres, Pai, para que elas tenham visão, Senhor, sobre aquilo que o Senhor projeta sobre a vida dessas crianças, Senhor, sobre a formação cristã, Pai, que essas crianças, Senhor, hão de receber através da vida delas, Pai. Deus, nós pedimos no nome de Jesus Cristo, Pai, que elas possam, Senhor, sentir a paz do Espírito do Senhor, enquanto elas ali, Senhor, continuam, Pai, a orar, a buscar, Senhor, Deus, por cada criança, Senhor, por cada adolescente, Pai, Deus, que elas possam se sentir, Senhor, saciadas pelo Senhor, pela Tua presença para lidar, que elas nunca possam se sentir como, Senhor, uma fonte vazia, mas que elas possam ser ressaciadas cada momento, Senhor, da Tua presença, Pai. Nós agradecemos, Senhor, pela vida de cada uma, Pai, que o Senhor as proteja, que o Senhor cuide delas, Pai, que o Senhor, Pai, não deixa nada faltar, cuide de suas famílias, Senhor, aquelas que são mães, Senhor, Deus, as ensine, Senhor, continue, Senhor, dando elas sabedoria e discernimento nas suas casas, Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo, aquelas que serão, Senhor, que o Senhor as prepare, Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai, Deus, nós colocamos também, Senhor, toda a liderança, Senhor, dessa igreja nas Suas mãos, Pai, nós colocamos, Senhor, Deus, o Senhor os chamou e o Senhor tem os capacitado, Pai, eu oro para que no nome de Jesus Cristo, tudo nessa congregação venha ser direcionado pelo Senhor, Pai, Deus, mas que nada, Senhor, venha ser da nossa carnalidade, da nossa humanidade, Pai, mas que o Senhor, com a Tua graça abundante, Senhor, derrame sobre nós, Senhor, o desejo, Pai, de ouvir e de obedecer, Senhor, que o Senhor derrame em nós,
nós, Senhor, o desejo, Pai, de continuar, Senhor, Deus, caminhando na Tua presença, apesar, Senhor, da peregrinação ser árdua, Pai. Deus, nós pedimos que no nome de Jesus Cristo, cada líder se levantado pelo Senhor aqui nessa congregação, Senhor, tenha os ouvidos sensíveis à Tua voz, para ouvir o Teu Espírito, Senhor, para obedecer, Senhor, Deus, a Tua palavra, Pai. Deus, seja com eles, Senhor, os fortaleça, os usa para que eles continuem sendo instrumentos do Senhor. Traga cura, Senhor, sobre cada líder, traga restauração sobre cada líder, Pai. Deus, onde há resistência, Senhor, que o Teu doce Espírito possa, Senhor, a falar com eles, ministrar no coração deles, Pai. Deus, nós pedimos no nome de Jesus Cristo que o Senhor alcance, Pai, Deus, o coração daqueles, Senhor, que talvez estejam frustrados, que estejam magoados, Senhor, que estejam em depressão, que estejam abatidos, Senhor. Oh, Pai, o Senhor é o que traz toda cura, o Senhor é o que traz toda restauração, Senhor. Toda essa tarde, Senhor, essa conferência tem nos chamado, Senhor, para este lugar, Pai, de cura e estarmos conectados com o Senhor, Pai. Eu oro no nome de Jesus Cristo, que possamos, Senhor, ser como rosas cheirosas, Senhor, no Senhor, nesse jardim, Senhor, que está sendo, Pai, cada dia cultivado, cada dia cuidado do Senhor através de nós, Pai, no nome de Jesus. Amém.